Mas entre um velho e um cão, eu não tenho nenhuma dúvida que a esmagadora maioria das pessoas escolhe o cão. Lamento dizer isto, mas é o que é e é a percepção que eu tenho. Portanto, a velhice não é sexy. A velhice é uma coisa que a gente arruma na gaveta, naquela gaveta que está fechadinha ao lado da nossa própria imortalidade. Aqui em Portugal, a entrada no lar é quase sempre sinónimo da saída da sociedade. E eu às vezes tenho a sensação que as portas dos lares de idosos só têm um sentido, que é o sentido da entrada. Viva! Bem-vindos ao Que Fazer Quando Tudo Arde. Hoje a minha convidada é Carmen Garcia, enfermeira, é das pessoas que no espaço público tem mais falado sobre os problemas dos idosos em Portugal. Bem-vinda, Carmen. Esta casa, que é também a sua casa, a Carmen também é colunista do Público. Carmen, queria começar por lhe perguntar uma coisa que é uma das minhas interrogações dos tempos que correm. Em termos de compaixão, o que é que hoje suscita mais compaixão à maioria das pessoas? É um idoso abandonado no lar ou um cão abandonado num canil? Um cão abandonado num canil. Eu se calhar devia ter dito boa tarde, Ana, obrigada pelo convite. Essas coisas não se preocupe. Mas a pergunta foi tão direta que apeteceu-me responder logo o cão, obviamente. Ainda bem que nós sentimos compaixão e ainda bem que nos preocupamos com o bem-estar animal e ainda bem que temos leis que protegem os animais, mas ainda mal que não temos leis que protegem os mais velhos, porque na verdade não temos. Temos agora um estatuto, não é? E na verdade esse estatuto eu olho para ele quase como um conjunto de boas vontades, um apanhado de boas vontades. Não há ainda medidas que derivem desse estatuto, portanto o estatuto por enquanto ainda é só uma ideia, e uma ideia que também é um bocadinho perigosa na verdade, porque o estatuto tem aqui uma questão que acaba por homogeneizar um bocadinho a velhice. Parece, quando lemos aquele estatuto, que todas as pessoas mais velhas precisam, e muitas delas não precisam, porque na verdade não há, eu gosto da palavra velhos, e portanto vou usá-la, eu também gosto. Não há dois velhos iguais, não é? Mas entre um velho e um cão, eu não tenho nenhuma dúvida que a esmagadora maioria das pessoas escolhe o cão. Lamento dizer isto, mas é o que é e é a percepção que eu tenho. Porquê é que isto acontece? Tenho a sensação que há 40 anos não era assim, ou é impressão minha, ou sou eu que estou a fantasiar o passado? Não, eu acho que está pior, porque a sociedade mudou, não é? Antigamente as pessoas mais velhas tinham algum estatuto. Se olharmos, por exemplo, até para o Japão foi sempre um país que respeitou muito as pessoas mais velhas, mas isso também tem vindo a mudar. Eu acho que nesta sociedade hiperprodutiva, onde estamos sempre a fazer alguma coisa aos mais velhos, começaram a ser vistos como um peso, como um estorvo, e começou a haver aqui... Esta palavra é muito má, mas eu às vezes sinto que há ali algum nojo em relação... Eu vou dar um exemplo muito concreto. Uma vez estive numa instituição, eu vou a muitas, não é? E estive numa instituição onde a creche, o pré-escolar na verdade, e o lar eram no mesmo edifício. E então a instituição criou uma atividade, às quartas-feiras, as crianças do lado do creche, do pré-escolar, sei lá, deviam ter 4, 5 anos, vinham almoçar na mesma sala, no mesmo refeitório que os utentes do lar. E aquilo era giro porque nem sequer era mesas para crianças e mesas para pessoas mais velhas. Estavam todos juntos. Eram mesas redondas e aquilo gerou-se ali uma dinâmica engraçada onde os mais velhos ajudavam os miúdos com a comida e pronto. E eu acho que toda a gente estava feliz ali. Porquê é que isso acabou? Porque os pais das crianças meteram travão. Numa carta que eles escreveram que eu vi na altura, uma coisa perfeitamente... Enfim, diziam coisas do género: estão a expor os nossos filhos ao risco de contrair doenças. Quais doenças? Doenças? Hipertensão, diabetes, colesterol alto, agora pega-se assim. Muito mais em risco estavam as pessoas mais velhas, não é? Porque toda a gente sabe que os miúdos são um recipiente de vírus, não é? Porque, claro, sempre ranhoso. Eu tenho sempre um doente em casa, não é? Numa casa com 5 crianças tem sempre alguém que está doente. E na verdade, mas quer dizer, eu pergunto-me às vezes como é que alguém escreve uma coisa destas, como é que há pais que assinam isto, que as pessoas não se interrogam, quer dizer, Mas há uma desumanização em curso. Há de facto uma desumanização em curso e uma animalização. Eu adoro cães, mas passo por pessoa que não gosta de cães junto de algumas pessoas minhas conhecidas, só pelo facto de não gostar de cães na minha cama. Eu acho que estamos um bocadinho já... Eu sei que vai ser super polémico dizer isto, mas acho que já estamos um bocadinho dentro do campo da patologia. Portanto, há aqui uma parte em que eu acho que isto já não é normal nem saudável, porque nós devemos... Eu tenho uma gata que adoro, mas quer dizer, a minha gata não é a minha filha, é a minha gata.
E eu não percebo, eu acho que nós chegámos a um ponto onde os animais são confundidos com humanos. Há pouco tempo, numa discussão com uma colega, ela dizia que se houvesse um incêndio, não tinha dúvidas nenhumas que entre uma pessoa que ela não conhecia de lado nenhum e o cão dela, ia tirar de lá o cão. E eu sou incapaz de compreender isto, quer dizer, eu teria muita pena se acontecesse uma coisa destas à minha gata, mas bolas, primeiro, iria sempre tirar a pessoa, não é? Agora, eu acho que isto piora muito se a pessoa... ainda por cima for uma pessoa mais velha, for um velho lá dentro. Já foi há uns anos, houve na minha cidade, eu sou de uma cidade pequenina que é Vendas Novas, e houve no mesmo dia, à porta dos supermercados, 2 campanhas. Uma era para angariar comida para os animais lá do canil, não sei o quê. E a outra tinha de ver com uma iniciativa para ajudar a população mais idosa. Aquilo foi uma coisa esmagadora, a diferença. A sério? A sério, de adesão entre as duas coisas. Portanto, a velhice não é sexy. A velhice é uma coisa que a gente arruma na gaveta, naquela gaveta que está fechadinha ao lado da nossa própria imortalidade. Nós todos queremos viver muito e todos queremos chegar a velhos, mas ninguém quer ser velho. Portanto, a verdade é esta, nós vivemos presos nesta dualidade, não é? Nós queremos muito chegar lá, mas não queremos ser. E eu não sei se as pessoas ficam assustadas quando são confrontadas com a velhice dos outros, porque aquilo obriga-as a abrir a gaveta e a pensarem na sua. Não sei se é uma coisa ainda mais grave do que isso, não sei explicar. Agora, nós não somos uma sociedade que gosta de velhos, não somos, e isso é notório para quem trabalha com estas pessoas todos os dias. E depois são pessoas que não têm voz, porque ainda se há pessoas com voz, apesar de tudo os jovens têm alguma voz, apesar de tudo, enfim, alguns reformados que não sejam muito velhos, lá está, também têm voz, podem ter voz, mas habitualmente os idosos, nomeadamente os idosos que estão em lares, não têm voz nenhuma. Até porque nós aqui em Portugal, a entrada no lar é quase sempre sinónimo da saída da sociedade. Eu às vezes tenho a sensação que as portas dos lares de idosos só têm um sentido, que é o sentido da entrada. Eu conto sempre uma história que há uns anos eu tive um senhor que precisava de uns sapatos lá no lar, e o filho foi e levou-lhe uns sapatos e aquilo estava apertado ao senhor. E não dá, e ele disse, eu estava lá com ele a experimentar, porque ele tinha uma ferida num dedo, pronto, e era eu que lá estava com ele, pronto, então eu vou já lá à sapataria trazer um número maior, e aquilo às tantas eu pensei, vou dizer, eu disse, ouça lá, porque é que em vez de ir à sapataria e se calhar chega cá e o sapato não vai servir outra vez, porque é que não mete o seu pai no carro, leva o seu pai à sapataria, escolhe os sapatos? Já não era um senhor completamente independente, mas bolas, para ir à sapataria de carro com o filho estava perfeitamente capaz. Mas aquilo que eu sinto é ele agora já está no lar. Há uns anos eu também quis muito. Eu tinha lá uma utente que gostou muito, viu na televisão e gostou muito ela viu num programa, eu não me lembro como é que aquilo se chama, mas uma coisa, macramê, não é? Pronto. E eu percebi que na Universidade Sénior lá do sítio onde era o lar, que havia aulas daquilo, e ela era uma senhora que estava ótima, tinha 70 e poucos anos, tinha tido um AVC, tinha ali um bocadinho de falta de força, mas os filhos não estavam cá, portanto... E fui falar e dizer, olha, esta senhora podia ir à Universidade Sénior, às aulas de macramé, não sei o quê. Qual não é a minha surpresa quando no dia a seguir me dizem, olha, temos uma novidade ótima. E eu, então qual é? Vem uma professora de macramé cá ao lar. E eu, que caramba. A ideia era ela sair, claro, não é alguém entrar, mas... Manter uma vida social. Mas isso em Portugal, nos lares, raramente acontece. Isto vai mudar. Acha que vai mudar? Tenho a certeza. Mas tem certeza porquê? Porque as pessoas mais velhas estão a mudar. Porque nós ainda temos uma geração em lares. Nós, por exemplo, no distrito de Évora, acima dos 85 anos, ainda temos 37% de analfabetismo. Mas isto está a mudar. Estas pessoas, as pessoas de que eu cuido, são pessoas extraordinariamente gratas por tudo. Elas viveram tão mal, passaram tão mal, atravessaram aquele período da ditadura. Muitas delas começaram a trabalhar com 5, 6 anos, nunca foram à escola, têm fome. E essas pessoas... tudo para elas ainda é um luxo, qualquer gesto, elas têm uma gratidão imensa por tudo, mas nós já não vamos ser assim. Nós já vimos, as gerações a seguir já vêm de outra realidade, já são a geração das redes sociais, já são mais escolarizada, muito menos grata, muito mais exigente, mas isso por um lado é bom, porque eu espero que isto vá acabar, lá está, por dar um bocadinho voz a estas pessoas que nós normalmente não ouvimos nem vemos, porque eles estão fechadinhos lá dentro do lar onde não aborrecem muito para fora. Não há, uma vez a Carmen escreveu uma
um texto que me impressionou imenso. Contava o caso de um filho que estava a contar à mãe que ele só iria para o lar durante uns poucos dias e que depois se iria embora quando aquilo era uma definitiva. Portanto, também há aqui. A verdade é que há muito maus filhos. Fala-se muito de haver maus pais, hoje em dia, de maus pais, ou seja, de mau tratamento de crianças e de falta de acompanhamento de crianças, e até hoje, até há uma pressão sobre as mães absolutamente maluca para serem as mães perfeitas, mas para ser filhos perfeitos não há pressão nenhuma. Ou seja, o filho mete o velho no lar, o pai no lar ou a mãe no lar e está-se nas tintas. Havia um sketch dos Gato Fedorento que falava nisso, não é? Há o pilhão, o papelão e o velhão, que é o lar. A gente vai depositar ao velhão. Eu sempre que falo nisto, alguém que me vem dizer logo assim, há sempre reações muito mais de: tu não sabes o que é que aconteceu para trás. Podem ter sido uns pais horríveis, porque há pais... É verdade, eu não sei o que é que aconteceu para trás. Mas eu não acredito. A maioria dos pais são bons pais, pelo menos são os melhores pais que podem ser, não é? Mal seria se a maioria dos pais fossem péssimos, quer dizer, não estava no sítio onde está. Portanto, a maioria dos pais é o melhor que consegue para os filhos. E muitas vezes não há... Chega-se à velhice dos pais e não é isso. Quer dizer, eu lembro-me também da minha avó estar sempre a contar aquela história do filho és, pai serás, como fizeres assim encontrarás. Eu penso muito, mas estas pessoas não têm medo do que é que vai estar à espera deles lá mais à frente? E na verdade parece-me que não. Não sei. E em relação aos lares, isto é terrível. Nenhuma pessoa, devia poder ficar num lar sem saber exatamente ao que é que ia. Claro que em casos extremos de doença, que a pessoa já não percebe, em fases muito avançadas, é diferente. Agora, dizer, olha, a mãe vem só aqui para o lar, vai ficar aqui uma semaninha para recuperar, quando já sabem que eles estão a ficar para sempre, que a partir de agora é assim. O que nem devia acontecer, porque uma pessoa que ainda está bem cognitivamente e que é deixada num lar contra a sua vontade e que não pode de lá sair, está cativa, não é? Está sequestrada. Portanto, ninguém que não tenha um estatuto maior acompanhado, portanto um diagnóstico de demência, devia dar entrada num lar sem ser essa própria pessoa, porque há muita ideia em Portugal que os filhos são responsáveis pelo lar. Há montes de lares onde eu vou dar formação e onde eu percebo, por exemplo, há pouco tempo aconteceu uma situação que foi: ligaram ao filho de uma senhora a perguntar, olha, é para vacinar a sua mãe? E ele respondeu, sei lá, perguntem-lhe. E a diretora técnica estava chocada. Perguntem-lhe. E era o que o filho me dizia, mas se a minha mãe está bem de cabeça, então eu vou dizer, vacinem. Chegam ao pé dela e diz, não quero. Então depois fazer o quê? Vacinam-na à força? Amarram-na para vacinar? E na verdade é isto, nós quando temos as pessoas mais velhas em lares, quase que lhes tiramos as hipóteses de escolha. Tudo é decidido. Esta ideia do filho responsável, há um responsável sempre. Quando uma pessoa passa a ir viver no lar, há efetivamente um familiar ou alguém de referência que fique responsável por pagar a mensalidade, por assegurar que a mensalidade é paga. Não passa a ser tutor daquela pessoa, não é? Excepto aqueles que têm estatuto maior acompanhado, as pessoas mais velhas decidem aquilo que entendem melhor para a sua vida. E eu passo o tempo nesta luta constante do... A minha mãe precisa de ir ao hospital. E eu, mas ela não quer. Não quer, mas tem de ir. Então, mas tem de ir porquê? Quem é que me leva a mim ao hospital se eu entender que não vou? Numa situação emergente, é que eu já não esteja consciente agora. E nós infantilizamos as pessoas mais velhas de uma maneira em que achamos que temos o direito e que estamos legitimados para lhe fazer o mesmo que fazemos às crianças. E isto é terrível e é assustador. Sim, essa infantilização, isso é retirar direitos de cidadania gravíssimos. Sim. A Ana, imagina-se daqui a 20 anos no lar e de repente chega uma miúda de 20 anos, Aninha, abre a boquinha para comeres esta sopinha. Para uma pessoa que a Ana nunca viu na vida. Sim, e uma pessoa pensa, então mas o que é isto agora? Isso é uma coisa pavorosa, esse lado de infantilização que existe. A Carmen trabalhou muito tempo em lares. Ainda trabalha. Há muito tempo em lares, sim. Qual foi eu sei que já respondeu esta pergunta, mas eu gostava que nos dissesse aqui no podcast como é que decidiu dedicar-se à geriatria. A Carmen foi para a enfermeira, não foi para a medicina, teve aí uma grande guerra entre ir para a medicina ou a enfermagem. Eu achava mesmo que queria ser médica. Não sei se era bem eu que achava, se era o mundo à minha volta que achava. Eu acho que às vezes acontece um bocadinho isso. Eu era muito boa aluna e depois toda a gente à minha volta começou a apontar por ali e eu comecei por ir atrás. Mas falhei, fiz os exames nacionais e fiquei com média de candidatura 17 qualquer coisa, portanto não deu. E disse, olha, eu vou 1 ano para a enfermagem e depois faço outra vez os exames. E combinei isto com os meus pais. Eu não quis estar parado 1 ano a estudar. A proposta era, ficas mais 1 ano a estudar para os exames. Eu, não.
E então fui para a enfermagem e o que combinámos foi: olha, no final deste ano eu decido o que é que vou fazer, eu vou repetir os exames. Só que entretanto eu tive um estágio, isso é a parte boa do curso de enfermagem, é que é um curso muito prático. Então tive um estágio numa coisa que já não existe, que era uma unidade de apoio integrado, que são mais ou menos os cuidados continuados agora. E que aquilo era basicamente um internamento de velhos, de pessoas mais velhas. Pá, e aquilo no primeiro dia foi terrível para mim. Eu só me lembro de subir as escadas e de me vir assim um cheiro a urina, que eu pensei, vou desistir do curso e já vou para casa estudar para os exames. Mas depois lá me capacitei daquilo, lá subi e no fim do dia eu percebi, acho que afinal gosto disto, e no dia a seguir ainda fui mais contente e no outro ainda fui mais contente. E percebi naquele estágio que o meu lugar era ali. Depois, quando acabei o curso, decidi ir algum tempo para o hospital. Tinha medo porque, por exemplo, num lar, nós somos, o enfermeiro é muitas vezes o topo da pirâmide de cuidados. Nós não temos médico sempre, há lares que nem médico têm nunca. E eu tinha medo que a falta de experiência. E então pensei, olha, vou uns aninhos para o hospital. Fui 11. Era para ir 2 ou 3, fiquei lá 11. Mas houve um momento em que eu pensei, pá, já chega, não é aqui que eu quero estar. Foi difícil também, mais uma vez foi difícil quando eu disse a primeira vez que já não queria fazer os exames, que queria ficar em enfermagem, e foi difícil quando eu disse a toda a gente, olha, eu vou sair do hospital, eu trabalhava nos cuidados intensivos, vou sair da unidade de cuidados intensivos, vou para um lar. Era toda a gente, estás maluca? Mas eu sou muito mais feliz agora. Muito mais feliz. A sua vocação era a geriatria, pronto. Sim, acho que há coisas, há pessoas há colegas minhas que se notam uma imensa vocação para a área da obstetrícia, gostam muito daquela parte. Eu morria se me metessem a trabalhar aí, socorro. Há outras que têm para a pediatria, para a psiquiatria. A minha é esta, pronto, não é, quer dizer, eu às vezes as pessoas, mas não é só a minha, há mais gente, há muito mais gente, felizmente, não é? Mas o sítio onde eu estou mais feliz, a área onde eu estou mais feliz a trabalhar é esta. Eu gosto mais das pessoas mais velhas, não posso fazer nada. A minha irmã mais velha diz que eu gosto tanto dos mais velhos porque eu sou velha por dentro. Ela diz que eu já nasci velha. Ela está sempre a dizer isso. Ela diz, tu é porque tu és igual, vocês identificam-se. Se calhar é. A Carmen defende, de todo o seu conhecimento que adquiriu no tratamento com velhos, defende que os idosos devem ser cuidados em casa o máximo tempo possível. Porquê é que o Estado não coloca isto como prioridade? Eu não percebo. Há idosos, eu só quero deixar isto claro, há idosos que objetivamente não podem ficar em casa. A esses temos que dar, obviamente, condições dignas e uma institucionalização que seja digna, que seja casa. Ou seja, temos que... porque é difícil às vezes para as pessoas, pela forma como nós organizamos as instituições, perceberem que um lar também é casa, ou deve ser a casa. Mas a maioria dos idosos em Portugal, cerca de 96%, quando são questionados, dizem querer envelhecer naquilo que conhecem, no seu entorno, na sua casa, na sua rede de vizinhança. E eu sinto sempre que... Eu agora já ouço falar mais disto, tenho ouvido falar mais, o aging in place, a gente adora ir buscar assim as expressões, não é? Está a ficar um bocadinho na moda, começamos a falar mais nisto, mas a verdade é que, eu já disse isso esta Ana uma vez, eu sinto sempre que da parte dos ministérios, e depois há sempre aqui 2 ministérios ao barulho, esse é outro problema, porque é o Ministério da Segurança Social e o Ministério da Saúde. Nós vivemos cada vez mais anos. Infelizmente ainda não atingimos os anos de vida saudável após os 65 que têm, por exemplo, os países nórdicos. Portanto, nós vivemos muitos anos, somos dos países que vivem mais anos, mas não vivemos assim com tanta saúde. Portanto, começa a ser impossível dissociar o que é a segurança social do que é a saúde. Estas coisas têm de caminhar juntas. Só que eu acho que há um problema nestes ministérios, que estas pessoas, no fundo, gostavam mesmo era de trabalhar na IKEA. Gostavam, porque eles gostam mesmo de gerir camas. De gerir camas. Gerir camas. Se as camas fossem um problema real, não é? A IKEA resolvia este problema. A questão é... Acha que o governo prefere gerir camas? Eu só posso acreditar nisso. A dar verdadeiras condições de vida eu tenho que acreditar aos nisso mais porque velhos. nós estamos todos os dias a ouvir não sei quantos internamentos sociais nos hospitais portugueses que custam não sei quantos milhões por ano ao SNS. E depois a solução é sempre, vamos tirá-los deste internamento para outro. Vamos abrir mais camas em lares, vamos abrir residências assistidas, vamos criar vagas daqui e dali. Camas. Em vez de pensarmos, ok, eu tenho aqui estas pessoas, são 1000 pessoas. O que é que eu posso fazer para que estas pessoas possam voltar para a sua casa, que foi o sítio de onde elas vieram? Por exemplo, esta ideia de pagarmos 1.800 euros por cama às instituições, se calhar se pegarmos nesses 1.800 euros e os entregarmos às famílias, à maioria, muitas famílias conseguem parar de trabalhar, por exemplo, porque também é esse problema, não é? Agora, se o meu pai ficar acamado de repente, ou ficar com uma debilidade qualquer que o torne dependente, como é que eu deixo de trabalhar e fico sem rendimentos, não é? E vamos viver do quê? Da reforma do meu pai? E o que é que eu faço aos meus filhos? Como é que eu pago o crédito de habitação?
Mas nós, infelizmente, em Portugal temos um longo histórico de não confiar nas famílias. Portanto, a gente prefere entregar o dinheiro às instituições. E eu sabendo isto, sabendo que nós temos este histórico até de daria desconfiança, para pagar um cuidador privado, por eventualmente. exemplo, dava para a pessoa até continuar por isso é que há outra solução que eu defendo, que é um bocado intermédia, que é a criação dos vouchers. Ou seja, os vouchers poderem ser usados, esses 1.800 euros não serem entregues em dinheiro, ok? Mas poderem ser descontados em serviços que tivessem aprovados previamente, por exemplo, de apoio domiciliário, onde pudesse ir, por exemplo, um cuidador diurno no horário de trabalho, uma cama articulada, um colchão anti-escaras, serviços de reabilitação, de fisioterapia, portanto, haver um conjunto de serviços previamente aprovados, onde esse valor, se calhar nem precisava de ser esses 1.800, mas se calhar só que o Estado entregasse às famílias 1.500 euros, já ficava a poupar e as pessoas voltavam para o sítio onde elas querem estar e onde deveriam estar, que é a sua casa. Se calhar não resolvíamos 100% dos casos, mas resolveríamos muito mais de 50% seguramente. Mas a gente gosta mais de camas, de criar vagas. Camas, vagas. É terrível. IKEA, a mentalidade de IKEA. Saiu o Estatuto do Idoso, uma das coisas que a Carmen descreveu, já falámos aqui disso, mas descreveu como paternalista. Foi muito crítica daquilo, a expressão de paternalismo, da própria lei em si, o Estatuto, há ali o lado de tratar os idosos como criancinhas. Eu acho que, eu volto a dizer, o Estatuto tem coisas boas, mas que ainda sabem muito a pouco, porque ainda não são nada, são boas ideias. Não está nada, não existe nada concreto. Aquilo pega em coisas que já eram reais, não é? E reúne tudo ali. Legislação que já existia, reúne tudo ali. Mas aquilo tem um problema, que é, mete os idosos todos no mesmo alguidar, não é? Parece quando a gente faz os folares na Páscoa e bate aquilo tudo. Há pessoas de 90 anos que estão perfeitamente capazes e que não precisam de nada daquilo, enquanto há outras muito mais novas que até precisam. Mais do que olharmos para a idade, hoje em dia a gente sabe que temos de olhar para outras coisas, por exemplo, para a fragilidade. A idade não pode ser o critério, nós somos extremamente idadistas e eu vejo isto todos os dias. Eu escrevi há pouco tempo aqui também no Público sobre aquela petição para proibir as pessoas com mais de... Estou a pensar nisso. com mais de 75 anos tirar a carta, não é? E há mesmo alguém que escreve uma coisa destas e que não bate com a cabeça na parede a pensar o que é que eu estou a fazer. E depois há mais 500 que assinam, que ainda é mais assustador. Mas nós somos profundamente idadistas e nem nos apercebemos disso. Nós ficaríamos todos completamente estarrecidos se alguém criasse uma petição: vamos proibir todas as pessoas originárias, sei lá, do Sudão de conduzir em Portugal. Ai, meu Deus do céu, mas vamos proibir os velhos, já não faz mal nenhum. A Carmen dizia isso e escrevia isso com muita graça. De facto, a homofobia já é condenada totalmente. Ainda bem, não é? Felizmente, pelo menos há 30 anos, com alguma consenso social. Obviamente. O racismo é condenado, mas o idadismo não é condenado. Antes, pelo contrário, é popular. Porque o idadismo é tão transversal. Eu acho que as pessoas ainda não têm sentido crítico suficiente, porque... E esse é o que é o nosso problema, é por isso que as coisas não mudam, porque, na verdade, no fundo, a maioria das pessoas... os velhos... pronto, olha, é um problema que a gente tem e que tem de seguir com ele, só que este problema são 23,5% das pessoas de Portugal. Portanto, este problema vamos ser nós daqui a uns anos. E... Epá, eu não percebo como é que a gente continua com este preconceito. Aliás, o idadismo começa-se a notar muito mais cedo, quando uma pessoa de 50 e tal, 60 anos não consegue arranjar um emprego porque está velha. Isso já é idadismo. Nós não precisamos de chegar aos 80, 90 anos. O idadismo é uma coisa que é transversal na sociedade portuguesa. Então, com as mulheres nesse aspecto de trabalho... Sim, nós temos um problema, não é? Nós perdemos o prazo de validade biológico. Portanto, o idadismo connosco ainda começa mais cedo. 45 anos, pronto, 50... E já... E isto é terrível, porque não... E depois não se vê... Eu fico sempre a pensar, pronto, lá andei a indignar-me sozinho outra vez. Eu vou dar o meu exemplo de sempre, que é, nós amarramos idosos, em teoria, para seu próprio bem, e eu todos os dias ouço pessoas a dizer que eu é que estou doida, como se, por exemplo, no Reino Unido não fosse proibido há mais de 30 anos conter fisicamente estas pessoas e não tivessem uma taxa de quedas e de acidentes menor do que a nossa. Portanto, isto está mais do que provado. Um dos lares onde eu trabalhei, nós tivemos este projeto do Cuidar Sem Amarras, que fica mais do que provado que sim, é possível, é só querer e fazer essas coisas de forma diferente. E as pessoas que hoje, vamos voltar outra vez aos cães, veem um cão preso por uma corrente do metro e ficam super indignadas porque o cão está ali, coitado, que não se pode mexer e há denúncias e o cão é retirado. Mas nós temos idosos em instituições, em hospitais, seja no que for, com os braços amarrados, alguns deles com demência, que nem sabem porque é que estão contidos fisicamente, ali estão com as mãos presas e pronto, é para o seu próprio bem. E quando me dizem isto do próprio bem, eu passo-me. Ana, não há vida sem risco, não existe. As pessoas mais velhas têm direito ao risco. Da mesma maneira que eu não amarro uma criança quando ela começa a andar porque tem um risco de queda maior,
Eu tenho que criar estratégias, que é o que é que eu faço? Ando mais atrás dela, protejo mais os cantos da casa, não é? Mas nas pessoas mais velhas eu acho que posso amarrar. A maneira tão leviana como nós encaramos a contenção física dos idosos é mais uma prova de que, de facto, nós estamos muito pouco despertos para estas questões. Mas, como dizia também a minha avó, cá calharás. Cá calharás, exatamente. A Carmen, de vez em quando, aparece nas notícias o tratamento dado a idosos em lares ilegais, que é muito pior. A Carmen tem escrito muito sobre isso. São situações absolutamente sinistras. Não há enfermeiro, não há... Há uns anos, houve uma pessoa que comprou um antigo aviário, que era um sítio onde criavam patos. Comprou o antigo aviário, era tipo uma espécie de um barracão, meteu um teto falso, peladuro e 18 camas lá dentro. Quantas casas de banho havia? 0. Quantas janelas? 0. Cozinha? 0. Pronto, mas estavam lá 18 idosos. E cada um pagava, acho que era na altura 650 ou 750 euros e pronto, mais um depósito. É o que é. E o que aconteceu a essa história? Sabe o fim? Esta história, esse lar foi encerrado. E eu tenho a perfeita consciência disto. Aliás, na altura, no dia do encerramento, houve conflitos ainda com alguns filhos que achavam que os pais estavam ali lindamente e diziam coisas do género: então porque aqui dão-lhe banho, levantam-no. Quando alguém entende que a necessidade de um idoso é dar-lhe banho e comida, pronto, isto é... Nós sabemos em Portugal, e este número é um bocado mau, nós sabemos que quando um idoso entra num lar que não é ilegal, atenção, num lar normal, mais ou menos em 90 dias, perde uma parte significativa das suas capacidades físicas e cognitivas. Por causa da mobilidade. Da falta de estimulação, nós somos poucas. Por exemplo, se o Sr. João precisa de 10 minutos a andar para chegar ao refeitório, eu não tenho tempo, meto numa cadeira de rodas e levo em 10 segundos. Portanto, isto acontece, agora imaginem num lar ilegal. E há lares ilegais aí que são coisas... Se já há lares legais... E atenção que eu acho que... E isto que fique claro, eu não estou nada a diabolizar os lares, porque na maioria dos lares faz-se um esforço brutal, com uma falta de recursos tremenda, para se conseguir fazer o melhor possível. Mas não há nenhum outro sítio que eu conheço em Portugal onde se façam tantas omeletes sem ovos. Aquilo já é só com água e um bocadinho de sal às vezes. E fazem-se milagres ali dentro, e que isto fique claro. Mas já nos lares legais é tão difícil... Então nos ilegais, que são autênticos depósitos, eu não sei o que é que as pessoas esperam. Depois aparecem notícias de feridas cheias de larvas e não sei o quê, e as pessoas ficam completamente escandalizadas. Quer dizer, mas o que é que esperam? Eu percebo que para as pessoas é horrível. As reformas são baixas, os filhos não têm onde pôr os pais, precisam de trabalhar e muitas vezes aquilo é a única solução que têm. Eu percebo isto. Mas lá está. É a única solução porque o sistema está tudo errado. Porque não há uma rede de apoio domiciliário em condições. Porque o apoio domiciliário em Portugal é levantar da cama, dar a comida à pressa, lavar e deixar ali, voltar para deitar. O apoio domiciliário não pode ser isso. Tem de ser uma coisa muito diferente. Tem que ter muito mais valências. Tem que ter terapia ocupacional, tem que ter psicologia, estimulação cognitiva. Essa é outra coisa. Quantas vezes a gente entra num lar e estão não sei quantos idosos à volta de uma mesa a pintar desenhos. E a gente olha para aqueles desenhos, parece os desenhos do pré-escolar. Árvores, cães, casinhas. Pá, nem sequer são mandalas. São coisas completamente... Eu, por exemplo, há pouco tempo estive num e eu vi que aquilo era mesmo vontade do senhor. Estava a pintar Bobby Goods com aquelas canetas, mas eu percebi que aquele senhor estava do mais satisfeito com aquilo. E quando são eles que querem, eu também gosto de pintar aquilo, portanto eu compreendo. Mas, na maioria das vezes, nós em vez de os estimularmos, de estarmos a estimular cognitivo, não, estamos a entretê-los, mal. E nos lares ilegais nem isso se faz. Portanto, as pessoas vão para ali. Os lares ilegais são uma antecâmara da morte. Aquilo é a antecâmara da morte. Aquilo é onde a gente deposita as pessoas e espera que elas morram. Não digo que não haja um ou dois que se aproveitem. Atenção. Bem, isto era aquela história dos índios que quando chegavam a velhos, os filhos iam pô-los ao monte para eles morrerem sozinhos. Tal e qual. É um bocadinho quase a mesma coisa. Mas é a tal história. Quando forem eles os velhos, alguém os vai lá deixar. No monte, sim. Que é o novo monte. Vamos fazer um exercício que se calhar vai reclamar muito e não vai querer fazer, mas eu vou fazê-lo na mesma. Imagino que a Carmen tinha uma função política, ou seja, tinha poder executivo, qualquer que ele seja, mas tinha um poder executivo. Qual seria, na área, obviamente, desta área onde a Carmen estudou, trabalha, domina, qual seria as suas 3 primeiras ou 4 prioridades? A primeira era a promoção do aging in place, do tal, não era estes modelos teóricos, era, ok, vamos criar aqui um plano, não criava nem mais comissões, nem mais coisas dessas, por favor. Sentavam, ouvia quem está cá em baixo no terreno, porque esse muitas vezes é o problema, ouvem-se pessoas com cargos muito altos que aquilo que lhes chega já vai absolutamente filtrado,
Mas a minha primeira medida era, ok, vamos criar aqui uma política nacional a sério de promoção do envelhecimento em casa, reforço daquilo que é o serviço de apoio domiciliário, vamos reforçar a dotação financeira para aqui, vamos reforçar estas equipas, obrigar a que estas equipas tenham muito mais valências e garantir uma rede... Eu trabalho numa coisa dessas, não quero falar em causa própria, mas uma rede de teleassistência não convencional, não aquela teleassistência que mas por acaso eu quero falar disso. Mas uma teleassistência como esta, que já usa a inteligência artificial, ela está aí, vamos usá-la para o nosso bem, já que serve para tanta coisa má, não é? Vamos também utilizá-la em nosso benefício, vamos criar casas inteligentes, vamos pôr as pessoas com teleassistência apoiada por inteligência artificial, vamos criar equipas... A minha grande medida seria essa, em primeiro lugar... Acima de tudo, promover o envelhecimento em casa, criar medidas reais para que as pessoas pudessem efetivamente envelhecer na sua casa. Explique melhor, eu sei que está envolvida num projeto de inteligência artificial, mas é muito interessante isso, eu desconhecia, e explique melhor como é que a inteligência artificial se pode, e nomeadamente o seu projeto, como é que se pode adaptar ao cuidado de pessoas mais velhas. Ok, então nós temos a teleassistência convencional em Portugal, passava muito por entregar um dispositivo à pessoa e a pessoa se sentisse mal, carregava no botão e alguém telefona, alguém lá vai, pronto. Isso hoje em dia está obsoleto e nós sabemos que não chega. O que é que nós fazemos? Eu não sei, vou dizer o nome do meu, no Alice, diga, que é como se chama. Aquilo é um Alice. acrónimo de Aging Longer Intelligent Care Environment. Por exemplo, o que é que nós fazemos? A pessoa usa um relógio que é feito cá em Portugal, foi desenhado por nós e as funcionalidades foram desenhadas por mim. Aquele relógio, por exemplo, avisa a pessoa que é hora de beber água, que ela já está há muito tempo sem beber água, vamos lá beber água. Avisa cada vez que a pessoa tem medicação para tomar. E avisa mesmo uma pessoa analfabeta, e mesmo, não é um smartwatch, é uma coisa criada para aquela pessoa. Mas, por exemplo, a inteligência artificial, ok. A inteligência artificial aprende, não é? Aquilo aprende com os dados. A pessoa anda com um sensor deste tipo e aquilo ao fim de 2 semanas já percebeu qual é o padrão de mobilidade da pessoa. A pessoa tem um movimento qualquer que é incompatível com esse padrão. Ele alarma uma queda. Em vez de ser como os dispositivos que nós temos agora, que qualquer se a Ana usar um e eu usar outro, ele vai dar queda exatamente para o mesmo movimento. Neste caso, não. O meu sabe o que é, para mim, o que é o movimento normal e a probabilidade daquilo ser uma queda, isso da Ana sabe exatamente a probabilidade. Que nos dê uma geolocalização em condições, sempre que a pessoa autoriza. Nós damos o local onde a pessoa está e mais 4 coordenadas para trás. Isto permite-nos o quê? Não só perceber onde é que a pessoa está, mas o trajeto que ela está a fazer. Há um tempo tivemos, por exemplo, um senhor que fugiu do sítio onde estava. Ele não fugiu, ele tinha o portão aberto e saiu, na verdade. É um senhor já demente e percebeu-se logo pelo movimento que ele estava a ir em direção ao monte onde tinha nascido e onde não vivia há 60 e tal anos. Então quando ele lá chegou já estavam à espera dele, coitado, que nem matou saudades, não é? Mas a inteligência artificial já nos ajuda muito aqui. Por exemplo, no nosso serviço uma coisa que se pode fazer é, a pessoa é diabética, é um idoso que é diabético e todos os dias pica o dedo. A gente consegue perceber, há uma integração com os sensores e consegue perceber este valor, a inteligência artificial percebe, este valor, apesar de estar dentro das guidelines e das normas, não é normal para esta pessoa em concreto. E avisa imediatamente o nosso call center, que é um call center que tem enfermeiros 24 horas, porque há um ponto onde a inteligência artificial não substitui o humano, não é? Obviamente a inteligência artificial tem de andar de mão dada com... Mas o interessante da inteligência artificial é isto, como ela consegue ir aprendendo com a pessoa, vai-se alimentando dos dados e vai percebendo, acaba por ser muito mais seguro e muito mais personalizado. Nós sabemos que aquela pessoa é uma pessoa com um grande padrão de mobilidade. De repente o relógio percebe que aquele padrão do dia não é bem igual. A gente recebe um alarme, a enfermeira liga, então está tudo bem, hoje como é que estamos? Pronto. Mas ainda assim, isso Ana, é muito interessante. Ainda assim tivemos de criar... não conhecia mesmo essa... Mas ainda assim tivemos de criar uma coisa chamada SOS Solidão, que tem imensa utilização. Eu não esperava que tivesse tanta, porque lá está, a tecnologia é muito importante e é uma grande ajuda, mas a parte humana também conta. Nós temos pessoas a quem nós ligamos no dia dos anos a dar os parabéns e que choram porque ninguém se lembrou. Eles nem se lembravam que fazia anos, não é? Porque nós temos uma senhora, por exemplo, que faz quimioterapia 3 vezes por semana e nós ligamos sempre depois da quimioterapia. Agora aquilo já não é bem uma quimioterapia, mas pronto, mas tem um tratamento 3 vezes por semana, somos nós que lhe ligamos para fazer companhia, senão ela está sozinha. E quantas vezes nós recebemos alarmes... Mas estamos a falar de pessoas sem família? Não, muitas delas até têm família. Muitos dos que estão connosco também têm os filhos de longe. Sim, isso é uma realidade. Sim. Os filhos, por exemplo, estão nas aldeias. Há muita... E pronto, há muitos filhos na Suíça, na França, não sei o quê. Isto me diz isto muito. Ou mesmo dentro de Portugal. Os pais estão sozinhos em aldeias mais do interior. Os filhos estão aqui na zona de Lisboa. Mas por acaso, só para isto ficar claro, o sítio onde eu noto idosos mais solitários é nas grandes cidades. A sério? Sim. Aqui é que eles são passarinhos nas gaiolas. A falta da comunidade, espírito de comunidade?
Há pessoas que estão fechadas em terceiros e quartos andares sem elevador, que não conseguem sair dali. Há um livro giro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde uma jornalista conta uma história de uma senhora, que eu costumo chamar Maria dos Pombos, que era uma senhora que pedia sempre aos voluntários para levarem milho, e eles não percebiam porquê. Era ela que regava a cozinha e abria as janelas, porque, tirando os voluntários, os pombos eram a única coisa viva que lhe fazia companhia durante o dia. Portanto, esta linha de apoio à solidão, são sempre enfermeiros do outro lado, tem sido muito utilizada. E eu posso dizer que nós recebemos pedidos de ajuda, também temos um botão, não é? Aquilo detecta tudo automaticamente, mas também há um botão para quando a pessoa quer, e que eles dizem assim, era só para ver se isto estava a funcionar. Ok. A segunda era só outra vez no dia a seguir para ver se estava a funcionar. A gente percebe, ok, temos de acompanhar aqui. Não é nada, só para ver se isto está a funcionar. Precisam de uma voz, precisam E até vou dizer uma coisa, a data onde tivemos mais utilizações e a única data onde foi preciso reforçar equipa foi no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Portanto, sim, a IA é muito importante. Eu tornaria estes sensores obrigatórios. E agora eu até pedi aqui ao Sérgio do Público para me mandar, neste plano novo que o Governo anunciou, já se fala nisso. Este PRRT, não sei as coisas que isso não me interessa muito, mas até se fala nisso, mas fala-se, Ana, porque a gente fala de muita coisa e pensa em muita coisa e tem muita boa vontade, mas depois na hora de avançar criamos mais um gabinete, mais uma comissão, mais um não sei quê, vamos nomear mais não sei quem, e as coisas não andam. Portanto, se eu mandasse alguma coisa, as minhas 3 primeiras medidas eram todas direcionadas para o envelhecimento em casa, para permitirmos que as pessoas envelhecessem as que assim o desejassem, com o máximo de condições possíveis na sua própria casa. Carmen, eu vou ter que fazer uma última pergunta, que eu não sei como é que a Carmen consegue fazer tanta coisa, porque teve recentemente uma filha, já tem 2 filhos, tem 2 enteados, um dos seus filhos é surdo, como a Carmen já disse, obriga obviamente a ter uma atenção especial, escreve para o público, trabalha, faz comida, publica livros. Estou a escrever um agora, já o devia ter acabado a semana passada. Podemos saber o tema? É uma história, é baseada numa história real. Este não fala de velhice, é baseado na história de um burlão, de um português que burlou imensas pessoas muito conhecidas, nomeadamente uma que não é muito conhecida, mas que sou eu. Também caí lá, mas foi uma burla pequenina, não é? Pronto, isto é burla, depois também é proporcional à carteira de cada um, mas vou contar essa história. Mas como é que consegue fazer tanta coisa, nomeadamente com tanta criança e tanta comida para fazer? Como é que a Carmen caiu no caldeirão do Obelix quando era pequenina, ou do Panoramix, aliás? Vou opção mágica? Qual é a sua opção mágica? Não há opção mágica nenhuma, vou tentando, mas vou tentando com a consciência que não consigo sempre. Eu devia ter acabado o livro todo prontinho há uma semana e não está. Faltam, pelas minhas contas, ainda me faltam 3 capítulos e depois o processo todo de voltar a ler, de edição, mas é o que é. E eu vou fazendo, mas uma coisa que eu já não faço nada, ou faço muito pouca coisa que não me faça feliz e que sinta que não vale a pena. Portanto, as coisas todas que eu faço porque são coisas que me fazem feliz e que eu gosto de fazer, mas o que eu já deixei cair há muito tempo, acho que deixei cair quando nasceu o Pedro, que é o meu filho mais velho, que é o meu filho que é surdo, deixei cair completamente aquela ideia de tentar ser perfeita. Não me interessa já. Não me interessa se os meus filhos estão com nódoas nas camisolas, não me interessa se a minha casa, eu adorava já ter feito obras na casa, que comprei uma casa com 30 anos, não me interessa, ou seja, interessa, mas não é prioritário, não me consome, não me tira o sono. Houve muitas coisas que de antes me importavam que deixaram de me importar. E faço as outras. E daí a Mãe Imperfeita, que o blog criou, que se tornou um sucesso. Faz o que se pode. Ficou admirada com o sucesso que criou. Fiquei, porque eu, quando comecei a escrever aquilo, eu achava que estava a escrever para a minha irmã, para a minha outra irmã e para mais 3 ou 4 amigas. Portanto, eu nunca partilhei aquilo com ninguém. Aquilo foi crescendo mesmo sozinho, de verdade. Aquilo foi... E eu percebi que se calhar havia mais gente que, tal como eu, estava farta daquelas imagens. Eu já não aguento mais aquelas coisas de influencer, aquelas casas onde é tudo bege, caneco, que chatas, que aborrecidas. Aquilo é tudo com aqueles tons de terra, tudo nude, tudo não sei o que é. Me és cor à vida, por favor. As crianças sempre todas vestidas de igual, todas sempre muito... Credo, aquilo é... E depois viajam imenso e depois eu sei ninguém para ir de férias para a Armação de Pera, por favor. E aquela gente sempre nas Maldivas E às tantas, o que eu percebi foi que começava a haver um sentimento de identificação do género. A nossa vida é como a tua, não é como aquelas. E portanto, olha, se comigo vêm coisas muito bonitas, às vezes vêm, os meus filhos são bonitos, portanto eu mostro-os, portanto sim. Mas quer dizer, eu sinto isso, eu tento aproveitar as minhas redes para falar sobre as áreas que eu domino, para fazer educação para a saúde, para falar sobre envelhecimento, para contrariar a falsa ciência que é uma praga, portanto para combater a desinformação. Mas a maioria do conteúdo é o dia-a-dia, e o meu dia-a-dia não tem nada
de especial, não tenho uma casa muito bonita, não faço comidas daquelas que a gente tem que ir buscar amores perfeitos e pinças, mas de alguma forma as pessoas identificaram-se. Muito. Carmen Garcia, muito obrigada por ter vindo ao Obrigada, Fazer Ana. Quando Tudo Arde. O nosso podcast voltará para a semana com outro convidado. Obrigadíssima, Carmen. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.